Olá! Sabe o que aconteceria no Brasil se a diferença entre o número de homens e de mulheres no mercado de trabalho caísse em 25%? O produto interno bruto do país aumentaria em 380 bilhões de reais, um crescimento de 3,3%. Essa avaliação está no relatório Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo, Tendências para Mulheres em 2017, divulgado em junho pela Organização Internacional do Trabalho. Na Agenda Econômica de hoje, nós vamos detalhar esse relatório com a oficial técnica da OIT no Brasil, Thaís Faria. Thaís, muito bem-vinda ao Agenda Econômica, obrigada pela sua presença. Prazer. Bom, antes da gente começar então, vamos ver um pouquinho o que diz esse relatório. O estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que no Brasil, 56% das mulheres em idade economicamente ativa estão no mercado, enquanto o percentual de homens supera os 78%. A redução dessa diferença em todo o mundo foi proposta em 2014, em uma reunião do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. O compromisso é reduzir em 25% a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Essa meta deve ser alcançada até 2025. No Brasil, além de aumentar o PIB, a redução da desigualdade de gênero no trabalho pode gerar um acréscimo de até 131 bilhões de reais na arrecadação de impostos. Thaís, esse aumento de igualdade seria nas condições, esse aumento de PIB seria nas mesmas condições de trabalho, com uma igualdade de trabalho entre homens e mulheres? Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, ele é um pouco mais amplo. Ele inclui também o tema da dificuldade da mulher de entrar no mercado de trabalho. Então, aí você tem uma análise de diminuir a desigualdade, tanto com relação à participação da mulher no mercado de trabalho, quanto com relação à qualidade do trabalho da mulher no mercado de trabalho. Que é, por exemplo, o caso do número enorme de mulheres que têm um trabalho não remunerado, né, ou atividades familiares não remuneradas e que, por isso, não tem nenhum tipo de seguridade social, nenhum tipo, obviamente, de remuneração e não participam, inclusive, do PIB nem do crescimento econômico do país. Agora, essa entrada das mulheres, porque há quem pense, não, mas se a gente colocasse as mulheres no trabalho, a gente vai tirar homens do trabalho. Como é que é essa questão aí? Na verdade, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas dizem isso, né? Quando a gente está falando de desigualdade, de aumentar, bom, mas então vai ter que tirar o trabalho de alguém. O que a gente está falando é de regulamentar determinados trabalhos que as mulheres já exercem e o que a gente está falando também é de que a partir do momento de que essas mulheres estejam dentro da economia, a economia começa a gerar mais riqueza e a produtividade aumenta e se gera mais trabalho e mais renda. Então, não se está falando em tirar emprego, muito pelo contrário, se está falando de incluir a mulher no mercado de trabalho, só que nas mesmas condições que os homens. Quando a gente vai colocar em termos de salário, por exemplo, as mulheres recebem muito menos que os homens. Nas mesmas tarefas? Nas mesmas tarefas. E quando a gente faz o recorte racial no Brasil, esse dado é ainda mais alarmante. As mulheres negras recebem muito menos do que, por exemplo, os homens brancos, os homens negros e as mulheres brancas. Então, a gente vê que claramente tem uma questão aí social, cultural, né, de discriminação, tanto racial quanto de gênero, que a gente tem que equilibrar a balança para que todas as pessoas possam ser plenamente produtivas. Essa é a intenção do relatório e a intenção da discussão. E como é que se espera chegar? Isso foi uma decisão do G20 em 2014, o prazo seria até 2025, né? A gente percebe, o Brasil já caiu um pouquinho, mas como é que está o Brasil nesse estudo aí? Está conseguindo reduzir essa desigualdade entre homens e mulheres? Na verdade, o Brasil ele tem uma diferença de pontos percentuais um pouco menor do que a diferença nacional, né? Para ser mais exata, que o Brasil ele tem uma diferença de ponto percentual de 22,1%, né, da participação entre homens e mulheres, sendo que a média global é 26,7%. E aí a gente tem determinados países africanos, sul da Ásia, onde essa diferença é muito grande, então acaba elevando essa média global. Tem uma tendência de queda, sim, tem uma tendência de queda, inclusive na América Latina, dessa diferença entre homens e mulheres nos próximos anos, mas essa tendência não seria suficiente para chegar à meta que foi definida do G20.
Então, essa meta demoraria muito mais tempo, né? mais trabalho, se nada for feito em termos de política, de mudança cultural, de mudança social. E o que a OIT preconiza como política? O que o governo, falando de Brasil, o que o governo brasileiro deve fazer, ou está fazendo, não sei, eu queria que você nos dissesse isso, para tentar diminuir essa diferença, essa desigualdade? Olha, tem algumas propostas que o relatório já traz e que elas podem ser claramente adequadas à realidade do governo brasileiro, como, por exemplo, você ter políticas de valorização de determinadas funções e tarefas que são ainda tradicionalmente ligadas ao papel feminino. E aí, por exemplo, a gente tem a questão das trabalhadoras domésticas, onde grande parte delas ainda estão na informalidade. Apesar da gente ter tido uma mudança, ter tido um avanço com a mudança da legislação, a gente ainda tem dados muito claros de que boa parte dessas mulheres ainda seguem na informalidade, sem nenhum tipo de proteção. Boa parte delas, cerca de 40%, ainda são diaristas. Então, por serem diaristas, também estariam fora no âmbito da proteção, da regulamentação e da formalização. As mulheres ainda estão tradicionalmente no campo da educação, da saúde e do cuidado. Então, ter um pouco, talvez, mais de cuidado na elaboração dessas políticas e da legislação nessas profissões onde as mulheres estão mais inseridas, seria um primeiro passo para você valorizar o trabalho da mulher. Agora, questão de saúde e de educação, quer dizer, é uma presença feminina maior nos últimos 30 anos, porque lá atrás eram atividades masculinas e a remuneração era melhor. Era maior, assim. Era maior. Então, com a entrada de mulheres, caiu a remuneração. A gente tem um componente muito claro, cultural, né, e de uma construção do estereótipo feminino como menos capaz de produzir. Isso é algo historicamente construído e o Brasil tem uma história muito grande, tanto de racismo como de sexismo na sua construção. A gente tinha, inclusive, no final da década de 18 para 19, por exemplo, que as mulheres não podiam dar aula para crianças com mais de 12 anos, porque a idade mental delas só chegaria até os 12. Então, a partir daí, seriam só homens capazes de dar aula. Então, a gente tem uma história muito recente dessa construção de estereótipo que tem que ser quebrada. E essa história de construção de estereótipo, ela reflete na valorização do trabalho. É como se aquela tarefa de saúde ou de educação, ela fosse tão própria da mulher que não fosse um trabalho, fosse uma extensão do que a mulher tem que fazer enquanto papel feminino. Então, isso é algo que a gente precisa também, não só em termos de legislação, mas em termos de construção de política educacional, mudar um pouco o conceito e o paradigma do que é papel masculino, do que é papel feminino e das suas capacidades. Isso é um absurdo, de fato, né? Sem Essa dúvida, coisa sem dúvida. Da idade mental é uma coisa que beira o... Isso era cientificamente comprovado. Eu falo isso para a gente ter ideia de como a nossa construção social foi muito baseada em supostas ciências, que provavam que pelo tamanho do cérebro da mulher, que ela teria menos capacidade de produção que os homens. Isso ainda é levado em consideração em algum país? Porque a gente sabe que tem países que a mulher é considerada praticamente inapta a qualquer atividade que não seja procriação, né? Sim, a gente tem isso ainda muito claro e eu não iria muito longe. Eu acho que ainda no Brasil você tem reproduções de situações talvez não tão cientificamente comprovadas, né, em livros, em teorias, mas você tem reprodução dessas afirmações o tempo todo. A OIT lançou recentemente uma cartilha que fala sobre assédio sexual no local de trabalho em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Esse, por exemplo, é um caso muito sério de violência no âmbito do trabalho, que acomete a grande maioria das vítimas são mulheres e praticadas por homens, que claramente é uma situação que reforça esses estereótipos e papéis e que exclui a mulher do mercado de trabalho. Então, é tão grave que você tem mulheres que diminuem a sua produtividade, que são demitidas, entre aspas, por justa causa, na verdade, porque deixaram de trabalhar ou não tem mais incentivo, ou tem licença por razões psicológicas ou psiquiátricas em virtude dessa violência, e ela é claramente ligada a um papel de estereótipo de gênero, onde o homem tem o poder e a mulher tem que ser objeto sexual e não alguém que pode ter uma produtividade, uma valorização da sua capacidade intelectual. Né? Isso é uma coisa real ainda no Brasil? Isso é uma coisa real e é uma coisa muito séria. O Ministério Público do Trabalho tem recebido inúmeras denúncias. E aí a gente não tem uma limitação só de grandes empresas ou pequenas empresas ou qual tipo de profissão. Acomete mulheres em todos os tipos de profissão, desde as mulheres com mais escolaridade até as mulheres com menos escolaridade. No próximo bloco vamos falar um pouquinho então sobre o rendimento da mulher no trabalho, que também é uma outra ligação. A mulher rende menos do que o homem, pode ser? Então vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.